É bastante comum que sempre que a gente queira começar uma nova coisa ou aprender uma coisa, a gente sempre pesquisa na internet ou mesmo perguntamos às pessoas que já estão na área, não é isso? Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui, só que para a área da programação. Esse vídeo é dedicado para qualquer pessoa que queira aprender a programar, mas não tem dinheiro para pagar um curso ou mesmo não tem alguém por perto. Mas antes de entrar na área da programação existem pré-requisitos, porque depois que você entra na programação existem outros pré-requisitos, assim como antes também existem pré-requisitos, mas é uma espécie mais de conselhos do que mesmo pré-requisitos assim no verdadeiro sentido da palavra, certo? Um dos primeiros requisitos que você precisa saber ou ter é uma motivação. Você precisa saber qual é a razão que está a te fazer querer entrar na área da programação. Quer mudar de profissão? Quer simplesmente desenvolver um projeto bem específico? Quer ganhar dinheiro? Ou mesmo por hobby? Quer estar na área da programação por um simples hobby, por diversão? Então, independentemente da motivação que te leva a entrar nessa área, deve ser forte o suficiente, essa motivação deve ser forte o suficiente a ponto de, quando você estiver a aprender a programar, se por acaso tiver uma dificuldade, não desistir, porque a sua motivação é maior em relação a esse problema que você vai enfrentar. Então é muito importante que você tenha uma boa motivação, pela qual você não desistiria na programação em hipótese alguma, certo? E se tua preocupação é ganhar dinheiro, eu já vou adiantando que desista agora, porque a programação não funciona desse jeito. Se você precisa de dinheiro, é porque você precisa e urgente, não é assim? E esse dinheiro urgente na programação não vai te dar daqui para aqui. Pese embora o tempo na área da programação é relativo, porque isso quer dizer que há pessoas que podem ficar há 10 anos nessa área da programação e ainda assim não desenvolverem competências necessárias. Ou há pessoas que estão há 3 meses, há 2 meses já são muito experientes. Então na programação o tempo é bastante relativo. Tudo que conta mesmo é sua dedicação. Você vai ter que perder muito tempo aprendendo várias coisas ou apenas uma coisa de cada vez, mas vai levar tempo. E esse tempo não vai te ajudar se teu objetivo é ganhar dinheiro. O dinheiro é só uma consequência. Assim como em qualquer área, se você é bom numa coisa, obviamente você vai ganhar muito dinheiro com essa coisa que você faz, não é assim? Então a programação não é diferente. Você só vai ganhar dinheiro se ser bom na coisa que você faz. A segunda coisa é a área. Você precisa encontrar qual é a área em que você quer programar. Existem várias áreas, mas as mais comuns são a web, que é o programador web que cria aplicações web, sites ou plataformas, sistemas que são usadas no navegador. Tem o programador mobile, que cria aplicativos para celulares. Tem o programador desktop, que cria aplicativos para computadores. Tem programadores de jogo, que criam jogos. Tem os programadores de inteligência artificial ou ciência de dados, que criam exatamente essas coisas, inteligência artificial, ou analisam dados usando programação. Temos também os da cibersegurança, que lidam com a segurança dentro da internet, ou mesmo na área da informática, como nos computadores e por aí vai. Esse tipo de profissionais atuam na cibersegurança, também podem trabalhar com programação, ou mesmo na uma área muito nova chamada IoT, Internet of Things, internet nas coisas, como por exemplo TVs inteligentes, relógios inteligentes, tudo isso é criado dentro dessa área IoT, assim como casas inteligentes também, que atualmente está a se falar muito, é uma nova área da área da programação. Então você vai ter que decidir qual é a área em que você quer atuar. Depois de decidir a área, nessa área em que você escolher, já existem linguagens básicas que você precisa aprender, tá bom? Existem linguagens básicas específicas para cada área. Não existe uma linguagem de programação melhor que a outra. Provavelmente você vai ouvir falar isso, de que linguagem X é mais melhor do que aquela por causa disso, isso é mentira. Na programação não existe uma linguagem melhor que a outra, mas sim cada linguagem tem seu propósito. As linguagens na área de programação são ferramentas. Do mesmo jeito que no seu leque de ferramentas não existe, por exemplo, uma chave estrela melhor que uma chave de fenda, percebe? Então, cada uma das chaves tem seu próprio propósito. Pese embora uma chave de fenda pode abrir sim um parafuso de estrela, mas não é para aquele parafuso, mas também serve. Então as linguagens é exatamente isso. Não existe uma linguagem própria
não existe uma linguagem melhor, mas existem linguagens específicas para trabalhar em determinadas coisas. Então, você vai escolher uma linguagem dependendo da área. Existem várias linguagens. Se for para a web, existem várias linguagens para criar sites. As básicas faladas são HTML, CSS, JavaScript. Quer mobile, existem linguagens básicas para criar aplicativos, como Kotlin, Swift, Dart. Quer desktop, também existem. Tem C#, Java e Python. Quer jogo, tem C#, C++ ou JavaScript. Ciência de dados ou inteligência artificiais, tem o Python, linguagem R, Julia ou até mesmo JavaScript. Quer na segurança, tem o Python, C e Assembly. E por aí vai, assim como na IoT também tem suas linguagens como Java, C++ e CC. Você repara que a maior parte dessas linguagens estão um pouco inclusas nas outras. Então, mesmo que você aprenda, por exemplo, C#, apresenta o C#, você já pode desenvolver aplicativos para celulares, já pode desenvolver jogo, já pode desenvolver Internet of Things, IoT já pode estar nessa área. Então, se aprende só algumas linguagens, você já consegue aprender várias outras, porque na programação as linguagens são isomórficas. Elas geralmente têm a mesma forma, o funcionamento das linguagens é do mesmo jeito, só muda apenas a sintaxe da linguagem. Então, escolha a área e apenas estude as principais linguagens mais usadas nessa área. E não estude todas as linguagens de uma vez. Estuda uma linguagem de cada vez, pouco a pouco. Não tenha pressa, tem que ser muito, mas muito paciente. O terceiro ponto tem a ver exatamente com paciência, que é basicamente autonomia. Você precisa ser autônomo, vai aprender sozinho, sem nenhum formador, sem pagar nenhum curso. Então você vai pesquisar muito, vai ler muito documentações das linguagens. Cada linguagem tem sua documentação. Documentação é basicamente instruções de como usar aquela linguagem, como é que a linguagem funciona, qual é a sintaxe. Sintaxe são regras, qual é a sintaxe de escrita dessa linguagem. Então a documentação traz todas essas informações. Sempre que você for aprender uma linguagem, procura pela documentação dela. Existem muitos sites que disponibilizam documentações da linguagem, você vai poder aprender com elas. E também os tutoriais no YouTube já dão um bom passo e resumem bastante essas documentações, porque não é fácil de se entender uma documentação, principalmente para quem está a começar, é um bocado complicado, mas com pequenos vídeos tutoriais no YouTube, você assistindo os tutoriais, depois acompanhando com a documentação, eu acredito que você vai aprender qualquer linguagem que você quiser. Esse foi o meu caso. O segundo ponto são basicamente mitos e verdades que se vem falando muito aí, que são dois obstáculos na área da programação. Primeiro, que é inglês, o segundo, a matemática. Eu já vou correndo dizer que essas duas coisas não é um requisito muito essencial, porque se for, por exemplo, para o caso do inglês, é um inglês básico, você não vai precisar, sei lá, conversar fluentemente, assim, não vai precisar do inglês no seu total. Até que o inglês é mais um inglês técnico, ou seja, é um conjunto de palavras. Suponhamos que você está a desenvolver para a web. Dentro da linguagem que você vai escolher para desenvolver a web, as palavras nessa linguagem estão escritas em inglês, são apenas nomes. É um inglês técnico, tipo, por exemplo, se você é da área, por exemplo, da saúde, lá na área da saúde existem palavras que são especificamente daquela área ou que são muito usadas naquela área, como o caso de insulina, você ouve muito isso, sei lá, colonoscopia, coisas parecidas com essas que você não ouve em uma outra área. Então na programação não é diferente, o inglês que se fala é exatamente isso, são apenas nomes em inglês, não aquele inglês mesmo de conversar assim como tal, porque até aí já é muito avançado, é só para decorar umas pequenas palavras apenas. É só para decorar palavras, não para falar inglês assim como tal. E já a matemática é pior ainda, é o mais simples possível. É aquela coisa básica, adição, subtração, multiplicação e divisão. Só isso. Você não vai usar seno, cosseno, tangente, não vai, raramente. Talvez até, dependendo da linguagem do seu projeto, você pode precisar, mas não vai ser muito profundo. São aquela matemática básica que você faz no seu dia a dia, né? De dividir 2 laranjas para 2 pessoas, de, por exemplo, adicionar mais um copo d'água na sua refeição. Então é só isso, adicionar, remover, dividir, subtrair, não tem mais outra coisa, não há de vir coisa do outro mundo. E são contas muito básicas, mesmo se você precisar fazer contas, não vai ser necessário você usar uma calculadora ou pegar papel e escrever, não tem nada a ver disso. A própria linguagem que você vai trabalhar, geralmente elas já fazem isso por ti. Então é só mesmo para você saber quando vai precisar dividir uma equação, aliás, alguma coisa, né? Porque nem sempre vai ser equação, pode ser simplesmente, se a gente viesse a falar de linguagem, vocês poderiam entender melhor isso, mas é uma matemática
básicas. Então, independentemente de como você pretende entrar na área de programação, você precisa primeiro ter esses 4 pontos: ter uma boa motivação, saber qual é a área em que você vai atuar e nessa área quais são as linguagens mais usadas. Começa pela primeira linguagem nessa área, porque geralmente existem passos numa linguagem que você vai aprender. Então, qual é a área, qual é as linguagens usadas nessa área e qual é a primeira linguagem que é usada. Depois disso, é só uma questão de dedicação. Vai precisar pesquisar, ler, treinar e exercitar muito, mas muito mesmo. Vai ter que dedicar-se muito tempo da sua vida para isso. Eu parei um bom tempo no começo, mas depois que você aprende o básico, aprender as outras coisas já fica muito simples. Se você aprende uma linguagem, aprender as outras vai ser muito, mas muito simples. O importante é que você aprender a sua linguagem, a primeira coisa que você vai aprender, deve aprender, mas aprender bem. Se você aprender bem nessa primeira linguagem, as outras linguagens são as mesmas coisas, só muda uma pequena coisa. Então é só não ter pressa, uma coisa de cada vez e estudar. E o inglês também você há de ver que com o tempo, há de ver que o inglês mesmo é necessário sim, mas são para pequenas coisas mesmo, apenas pequenas coisas, assim como a matemática. Então não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa muito easy. Isso é uma questão mesmo de dedicação e ter uma boa motivação e não desistir, só isso. Falhas, erros, dificuldades é normal na programação, é muito normal. Se há uma coisa que tem demais nessa área, é isso, erros. Erros é super normal e eles estão aqui para nos ensinar, você precisa aprender com eles. É basicamente isso que eu tinha para ti, espero que realmente tenha te ajudado e não se esqueça. Yeah.